Hope, fala tropa de forjado, como vocês estão? Passando aqui para poder falar com vocês um pouco sobre as embalagens. O pessoal tem me perguntado bastante em relação às embalagens, quem faz, aonde faz, quanto custa. Pessoal, toda a produção ela é feita por mim, integralmente por mim, tá? Há uma escolha de por que elas são feitas daquela forma. Primeiro pelas minhas limitações e depois pelo propósito que eu quero que ela entregue. Mais pra frente a gente pode falar dos motivos de eu ter escolhido o craft como uma embalagem para meus produtos. Mas inicialmente eu quero demonstrar para vocês que o processo ele começa com a modelagem à mão mesmo. A partir de uma folha inteira ou de retalhos eu começo a fazer as medições, o encaixe, o feixe, né? A forma daquilo que eu quero que a embalagem se apresente para o cliente. Né? Isso feito, eu passo essa modelagem toda para o computador, é onde eu vou fazer os ajustes mais finos e também levo para a impressora. A impressora que eu utilizo é uma impressora doméstica, mas ela consegue puxar o papel craft 200, então é bastante interessante porque eu tenho para fazer. Uma vez impresso, a gente inicia o processo de corte manual, com tesoura mesmo. E é nesse momento, pessoal, que o custo do capricho é pago. São muitas horas picando papéis aí, tentando seguir um alinhamento, um contorno, para que a embalagem tenha um aspecto no mínimo profissional, tá? E não acaba transparecendo um amadorismo exacerbado da minha parte aí. Então é uma preocupação minha, eu passo na madrugada praticamente toda picando papel, acaba acordando com a mão doendo, pelo repetitivo processo de corte aí, minucioso da tesoura. Mas esse é um problema que eu vou resolver, aguarde por novidades. E esse processo é repetido para toda embalagem que eu preciso criar. Essa, por exemplo, a da BMG.50, ela foi desenvolvida para criar um formato que pudesse permitir, né, a exposição do objeto em gôndolas. Né? Contudo, ficou muito difícil fazer todas essas dobraduras, algumas ficavam desalinhadas e também tinha a questão de prender o objeto à embalagem. Acabei utilizando a fita Hellman, mas ela estragou a parte de trás da embalagem, que era um baita de um espaço para trazer outras informações para o cliente, então aquilo não me deixou satisfeito. Foi quando eu desenvolvi uma nova técnica para unir a impressão de papel com a impressão de filamento. Então surgiu esse produto aí. Fiquei demasiadamente feliz com o resultado. Fiz alguns ajustes após a modelagem, mas quando eu concluí toda a parte de embalagem, eu fiquei muito satisfeito com aquilo que eu vi. Foi então que eu entendi que eu poderia entregar um produto com padrão industrial, mesmo saindo aqui de dentro do meu bunker, de dentro do meu apartamento. Então passei a investir muito em composições de embalagem, né, mesmo que limitado pelo espaço, pelos investimentos, mas que trouxesse esse aspecto profissional. Porque a minha intenção não é a venda de uma impressão em 3D, mas um produto conceituado, um produto definido, bem construído e que cause ao cliente uma boa impressão, uma referência em impressão 3D. E essa técnica foi levada a um nível tão alto de desenvolvimento que eu consegui agregar valor ao produto, né? Ou então fazer com que a embalagem se tornasse o próprio produto, como essa capelinha que eu desenvolvi para o Memorial Cruz do Campo de Batalha. Os clientes deram um feedback que gostaram tanto que não querem nem remover a estátua de dentro da capelinha, e ali ela se torna então parte do produto. Se você tem uma ideia bacana, trabalhe em cima dela. Acredito em você, acredito no seu potencial.